pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter você aqui conosco. Quero te fazer um pedido, se você está acompanhando aí os vídeos, curta, comente, compartilhe. Afinal de contas, esse é um grande desafio, né? Compartilhar uma palavra de vida, de esperança e de reação, porque muita gente está desanimada, prostrada, e às vezes você manda uma palavra como essa e pode ativar essa pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de sermos facilitadores. É isso mesmo. Minha pergunta é: você é uma pessoa que facilita a vida dos outros? Ou você só atrapalha? Ou você dificulta? Porque tem gente que vive para dificultar a vida do outro. E o texto que eu separei hoje está em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso 28, que diz assim: não diga ao teu próximo, vai e torna amanhã, e te darei, tendo o bem contigo. Tem uma outra tradução que diz: não diga ao teu amigo, vai e volta amanhã, se você pode resolver hoje. Nossa, esse texto aqui, ele me traz muitos insights. Salomão foi cirúrgico aqui. Não diga ao teu próximo, vai e torna amanhã, que te darei, tendo o bem contigo. Quantas vezes alguém poderia ter facilitado a sua vida, poderia ter te ajudado de alguma maneira, e aí a pessoa simplesmente diz: não, amanhã eu resolvo. Não, vamos deixar para a semana que vem. E aí ela simplesmente adia, ganha tempo, atrapalha e não resolve a sua vida. Algumas vezes nós estamos no lugar de ajudar, de facilitar, de estender a mão, de ajudar o outro de alguma maneira. Mas pode ser que em algum momento estejamos no lugar de quem precisa de ajuda, de quem precisa de uma palavra, de uma indicação. E a minha pergunta é: você é um facilitador ou uma facilitadora? Porque tem gente que vive para atrapalhar ou para dificultar a vida do outro. Salomão está dizendo aqui de maneira muito prática: se você pode ajudar, ajude. Se você pode resolver, resolva. Se você pode facilitar, facilite. Não seja um tropeço na vida de ninguém. E aí eu fico lembrando, na época que trabalhava-se muito com cheque, né? Eu não sei se você é dessa época, mas às vezes a gente trabalhava a semana toda, né? Recebia na sexta-feira. E quando chegava na sexta-feira, 1h30, você já naquela expectativa de receber, e a pessoa te pagava com um cheque cruzado. Olha que situação. O banco fechava entre 3h30 e 4 horas, o cheque tinha que vir, não podia estar cruzado, tinha que vir sem cruzar, que aí você saía um pouquinho mais cedo, ia lá, destrocava o cheque, fazia dinheiro, pagava a equipe ou recebia o seu. Mas às vezes você trabalhava a semana inteira, a pessoa te pagava de tarde com um cheque cruzado. O cheque cruzado não dava para descontar. Você tinha que depositá-lo e esperar aí 2, 3 dias para compensar. E quando eu leio esse texto, me vem à mente essa experiência, esse tempo. Quantas vezes eu soube de situações, ou eu mesmo passei por situações como essa, que a pessoa podia ter facilitado. Podia ter te avisado de manhã: eu vou te pagar no cheque. E aí te libera um pouquinho mais cedo, te dá um cheque sem cruzar, e aí você vai lá, desconta e resolve lá seu final de semana. Mas às vezes, no final da tarde de sexta-feira, a pessoa dava um cheque cruzado. É mais ou menos o que Salomão está falando. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode facilitar, facilite. Porque, ora, você está aqui para ser ajudado, e ora, você está na condição de ajudar. E se hoje você pode ajudar, estender a mão, fortalecer alguém, faça isso. E aí eu fico lembrando que quando o Balaão recebeu uma incumbência de amaldiçoar Israel, ele foi lá no cume do monte, olhou para o arraial de Israel, e quando ele ia estender as mãos para amaldiçoar, Deus disse: você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. E aí ele sai, volta lá e fala para Balaque: não tem como amaldiçoar não, porque Deus falou que não dá para amaldiçoar quem ele abençoou. E aí Balaque dobra a oferta. E aí Balaão volta lá. Quando ele estende a mão e olha lá para o arraial de Israel, Deus fala com ele: você não pode amaldiçoar quem eu abençoei.
E aí Balaão, contrariado, volta lá falando, não dá para amaldiçoar não. Mas tem um detalhe, eu vou te ensinar a colocar tropeço no caminho do povo. Eu vou te ensinar a fazer o povo pecar. Porque se eles pecarem, eles vão perder o favor de Deus, Deus vai retirar a sua mão e aí você vai ter sua vingança. E foi exatamente o que Balaão fez. Então Balaão ensinou Balaque a colocar tropeço no caminho de Israel. E aí eu fico me perguntando, quantas vezes nós agimos como Balaão? Quantas vezes nós colocamos tropeço no caminho do outro? Dificultamos a vida do outro? Às vezes o outro só precisa de uma palavra, de uma orientação, de uma dica, e nós estamos ali para colocar tropeço. Quando Salomão diz aqui, não diga, vai e volta amanhã que te darei, eu fico pensando, tem gente que vive para atrapalhar, vive para dificultar, assim como Balaão fez. Eu preciso pensar o seguinte, da mesma maneira que eu não quero que ninguém ponha tropeço no meu caminho, que ninguém dificulte a minha vida, que ninguém faça o possível para que as coisas não caminhem, eu não posso fazer isso com ninguém. Eu não posso atrapalhar o crescimento, o sonho, o projeto, a visão de ninguém. Da mesma maneira que eu não quero que atrapalhem minha vida, meus sonhos, meus negócios, minha família, eu também não posso atrapalhar ninguém. Se você pode adiantar, adiante. Se você pode estender a mão, estenda. Se você pode indicar, indique. A Bíblia diz que não há limites para fazer o bem. E, lamentavelmente, tem gente servindo de tropeço para o outro. Não incentiva, não joga para cima, não tem uma palavra de ânimo, não consegue animar aquela pessoa que está desanimada, só faz piorar. E eu adotei uma postura que é a seguinte: se você não puder levantar quem está caído, também não chute. Se você não tiver uma palavra de ânimo, faça silêncio. Não use duas palavras quando uma resolver. Porque algumas vezes o melhor negócio para muita gente é ficar quieto. Não seja tropeço, não coloque tropeço no caminho de ninguém, não dificulte a vida de ninguém, seja um facilitador. Porque esse é o nosso desafio. Passamos por essa vida para somar na vida das pessoas, para contribuir positivamente. Minha pergunta é, se você partisse hoje, você ia deixar saudade ou alívio? Porque, lamentavelmente, tem gente que morre, tem gente que se muda, tem gente que é transferido, tem gente que é demitido e não deixa um pingo de saudade. Quando alguém vai falar, e fulano foi demitido. Ah, graças a Deus. Graças a Deus por quê? É gente que dificulta, que não soma, que não agrega, que não faz o possível para facilitar nada para ninguém. E aí uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias é, se eu partir hoje, morrer, for demitido, for transferido e morar em outro lugar, outro estado do país, eu vou deixar saudade ou vou deixar alívio? As pessoas vão lamentar a minha ausência, minha partida, ou elas vão dar graças a Deus? Porque isso é o que você semeia. Essa é a nossa contribuição diante da vida. Então não viva para atrapalhar ninguém. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe. Se você não puder facilitar, também não dificulte, porque, lamentavelmente, uma hora isso volta. Tem coisas que nós vamos colher na eternidade e tem coisas que nós vamos colher aqui. Então, já que eu não quero colher nada de ruim, nem eu, nem meus filhos, nem minha descendência, eu preciso viver para facilitar a vida das pessoas. É claro que a gente não pode resolver o problema de todo mundo, mas se nós não atrapalharmos, já vai ser um ganho absurdo. Quando Salomão diz aqui, não diga ao teu irmão, vai e volte amanhã que te darei, tendo-o bem contigo. Ou seja, às vezes para essa pessoa que está com o bem, que está com o papel, que está com o dinheiro, que está com o cheque, que está com o cartão, que está com o item lá, para ela não vai mudar nada te adiantar agora. E aí ela diz, não, vai amanhã, não, amanhã a gente resolve isso. Não, quando der, a gente resolve. Para ela não muda nada, mas para você muda. Você está esperando aquele dinheiro, está esperando aquela resposta, está esperando aquele produto, está esperando aquele telefonema, está esperando aquela indicação. E às vezes a pessoa que pode fazer isso, ela não faz. Seja um facilitador. Não seja tropeço como foi Balaão
para Israel, como foi Jonadab para Aminon. Seja um facilitador. Ajude o outro a se erguer, a se levantar. Ah, Leonardo, mas ninguém agradece, as pessoas são ingratas, na minha vez ninguém faz nada por mim. Não importa. Pense que você tem uma oportunidade de ouro de fazer o bem, de somar, de agregar positivamente na vida de alguém. O Senhor Jesus disse que tudo que você quer que as pessoas façam por você, fazei primeiro. Então, se eu quero ser honrado, se eu quero ser atendido, se eu quero ser tratado com respeito, se eu quero que as pessoas facilitem a minha vida, me ajudem de alguma maneira, eu preciso fazer isso também. Eu não posso viver para atrapalhar ninguém. Eu não posso viver para dificultar a vida de ninguém. É claro que tem situações que a gente não pode ajudar. Tem situações que você não pode fazer muita coisa. Mas só em você não atrapalhar já vai ser um bom negócio. Que esse texto de Salomão te faça refletir. Não seja tropeço para ninguém. Facilite, ajude, contribua, porque isso é o mínimo que as pessoas esperam de nós. E uma hora pode ser você que estará precisando de uma ajuda, de um auxílio, de uma indicação, de uma forcinha. E aí, quando as pessoas param e pensam quando é fulano ele não ajuda ninguém, ele não faz nada por ninguém. É muito ruim isso. Ah, mas eu cansei de ajudar as pessoas. Não se canse, não. A Bíblia diz que não há limites para fazer o bem. Então, talvez você não teve o valor que você merecia, o reconhecimento que você merecia, a atenção que você merecia, mas, por outro lado, você fez o que precisava ser feito. Independente do cenário, independente do momento, seja um facilitador, seja alguém que agrega, que ajuda, que faz a coisa acontecer. Lembre-se, não use duas palavras se uma resolver. Se você não puder levantar quem está caído, também não chute. Se naquele dia você não tem uma palavra que possa levantar alguém, faça silêncio. Porque às vezes nós perdemos uma ótima oportunidade de ficar quieto, de fazer silêncio. Ah, não, mas aí é demais. Não é demais não. Às vezes o melhor amparo é não falar nada. Se eu sei que eu vou falar alguma coisa e vou te colocar para baixo, vou te desanimar, eu vou fazer silêncio. Tem aquelas pessoas que não dá para você compartilhar nada com elas, né? Que nunca tem uma palavra de ânimo, que nunca consegue jogar o outro para cima. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e a pessoa, eu fiz um comentário, ela falou, e lembrei de fulano agora. Eu fiquei constrangido, mas de fato, tem gente que é assim. Você vira para ela e diz assim, nossa, eu consegui um emprego, vou começar a semana que vem, segunda. E aí a pessoa pergunta, conseguiu um emprego? É onde? Ah, na empresa... Ih, rapaz, lá atrasa o salário a beça, lá não paga ninguém. Por isso que está sempre contratando, ninguém fica lá. Você vira para a pessoa e fala, poxa, eu comprei minha casa, estou muito feliz, né? Consegui comprar minha casa. E aí pergunta, comprou onde? Em tal lugar. Ih, rapaz, lá é área de risco. Cara, lá é muito ruim, o pessoal tá meio que dando casa lá. Ninguém quer morar lá não, cara. Lá é muito ruim. E o carro? Você vira para a pessoa e fala assim, pô, comprei um carro. Ao invés dele se alegrar, dessa pessoa se alegrar com você, a primeira coisa que ela pergunta, qual carro que é? E aí você diz, ah, foi esse carro assim. Ih, rapaz, isso aí é maior mamão. Quer dizer, ela não consegue jogar o outro para cima, não consegue se alegrar, não consegue ficar feliz com a sua conquista. E, inevitavelmente, essas pessoas acabam se tornando tropeço. Por que eu vou compartilhar uma bênção, uma vitória, uma conquista com alguém que não consegue se alegrar comigo? Se diz que comprou um carro, diz que o carro é uma mão. Se diz que comprou uma casa, diz que lá é ruim, que é área de risco, que ninguém quer morar lá. Se você diz que conseguiu um emprego, a pessoa diz, ah, nessa empresa nem está pagando, por isso que ninguém para lá. Cuidado. Cuidado que às vezes você está tornando a vida do outro mais difícil. E aí, daqui a pouco as pessoas vão te evitar. Vão deixar de compartilhar as coisas com você, vão deixar de querer ter você por perto. Então seja um facilitador. Se alegre com a conquista do outro. Celebre. E quando alguém falar do que viveu, fique feliz. Ah, estou muito feliz pela sua conquista. Eu sei o quanto você batalhou, eu sei o quanto você se esforça. Estou muito feliz, mas tem gente que não se alegra.
e ainda menospreza, desdenha a bênção ou a conquista do outro. Então, não seja um tropeço para ninguém, seja um facilitador. Está faltando gente para se alegrar conosco. Está faltando gente para ficar feliz na hora da vitória. Por incrível que pareça, quando você está em luta, às vezes você consegue até alguém para chorar com você. Mas quando a bênção chega, pouca gente se alegra. É difícil hoje encontrar alguém que fique feliz. Cara, estou muito feliz com a sua conquista. Parece que é minha, parece que foi comigo. Tá raro isso. Então, se você encontrar alguém que facilita a sua vida, que se alegra com você, que te joga para cima, mantenha essa pessoa por perto. Ou melhor, seja essa pessoa para alguém. Ok? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Seja um facilitador. Independente do momento, independente do cenário, não dificulte nada para ninguém. Ah, não, mas eu aprendi assim. Não importa. Algumas vezes, tudo que essa pessoa tem é você. E se você torna a vida dela mais difícil, você coloca tropeço no caminho dela, você torna a vida e a caminhada dela mais difícil. Lembre-se, Balaão não podia fazer nada com Israel. E aí ele ensina Balaque a colocar tropeço no caminho do povo. É triste, mas lamentavelmente tem gente que age exatamente assim. Que não seja eu, que não seja você. E que todas as vezes que tivermos a oportunidade de fazer algo para alguém, que façamos de todo o coração. E que se partirmos, formos morar em outro lugar, formos para outra empresa, nos mudarmos, deixemos saudade. Porque é isso que as pessoas esperam. Quando você se for, quando eu me for, como é que as pessoas vão lembrar da gente? Alguém que facilita, alguém que agrega, alguém que tem uma palavra, alguém que joga para cima, ou alguém que só dificulta a vida, ou só dificultava a vida do outro. Ok? Essa é a palavra de hoje, Provérbios 3:28. Não diga ao teu irmão, vai e volta amanhã, se você pode resolver hoje. Ok? Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Se você está gostando, está acompanhando aí a série de mensagens, curta, comente, compartilhe, faça essa palavra aí mais longe, ok? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você ser avisado com antecedência cada vez que sair um vídeo novo. E toda semana estamos juntos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus e usar a Bíblia com exemplos práticos do dia a dia, família, negócio, treinamento, desenvolvimento. Espero que você esteja gostando. Comente aqui, ok? Um abraço e até breve.